Eu sou Cláudia Mizetieri e hoje eu vim aqui conversar com vocês para falar sobre os tipos de TDAH, né, do transtorno com déficit de atenção. Então, na realidade, são 3 tipos que o DSM-5 lista, então, 9 sintomas para cada tipo. E o que é o DSM-5? O DSM-5 é o Manual Diagnóstico de Transtornos Mentais. Ele vai fazer uma listagem com 9 sintomas para cada tipo, como eu disse, e aí nós vamos ter um terceiro tipo, que é o tipo combinado. E como que é dado esse diagnóstico? Quem dá o diagnóstico é o psiquiatra infantil ou o neuropediatra. Ele vai fazer uma avaliação com base nas observações dele e vai levar em consideração o relatório escolar, usos de escalas de avaliação, avaliação neuropsicológica para poder fechar um diagnóstico definitivo, ok? É importante deixar claro que nós, pedagogos e psicopedagogos, não fazemos diagnóstico, tá? Isso não é da nossa alçada. Isso cabe ao profissional da medicina, o médico que é psiquiatra infantil, no caso, para o transtorno TDAH, porque é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Então, e do neuropediatra. Quando não se tem um, a gente busca outro profissional, que muitas cidades não tem todas as especialidades, né? Então, vamos lá? No primeiro momento, eu vou falar sobre o tipo predominante impulsivo, né? Então, como que é que essa criança ela se apresenta para quem está com ela no seu cotidiano? Ela geralmente agita muito as mãos, os pés, né? Não consegue se sentar quando é necessário que ela fique sentada. Muitas vezes corre, sobe em locais inadequados. Dificuldade também em se envolver em atividades em silêncio do brincar, aquela atividade de brincadeira, um jogo de varetas, um quebra-cabeças. Ela tem essa dificuldade de manter ali o silêncio na brincadeira, né? Faz barulhos grande parte do tempo, fala muito, excessivamente, deixa escapar respostas antes de terminar a pergunta da pessoa, né? Dificuldade em aguardar nas filas, corta os assuntos, se intromete, podendo usar objetos de outras pessoas também sem permissão. Então é do tipo da criança que tem um grupo ali conversando, ela não se inteira do contexto, né? Não é uma questão de jeito nenhum de falta de educação. A falta de educação é outra coisa, né? É um tipo de modelagem, de aprendizagem naquela configuração ali onde o familiar, né, o pai, o educador, ele tem dificuldade em estabelecer limites para essa criança. No caso do transtorno déficit de atenção e hiperatividade, não é uma questão de falta de educação de forma alguma. É uma questão mesmo neurobiológica, onde essa criança ela vai ter que fazer um esforço mental, um esforço cognitivo muito maior para dar conta das situações do cotidiano, né? E aí agora nós vamos falar dos outros 9 tipos que o DSM traz pra gente com relação ao tipo predominante desatento, né? É uma criança que ela não dá atenção a detalhes, ela tem dificuldade em manter um foco mesmo em atividades de brincadeiras, quando vê já está brincando com outro, já está com outro, não termina aquela brincadeira e já inicia outra, né? Parece não ouvir quando a gente fala com ele, a gente fala, chama, 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 e aquela criança ali ela não está prestando atenção, depois é que ela vai dar conta que tem alguém chamando por ela, né? Tem dificuldade de concluir, né? Qualquer tipo de tarefa, principalmente porque a tarefa escolar é uma tarefa estruturada. Então, ela depende do início, do meio, de um fim e de conhecimentos prévios, conhecimentos anteriores. Então, isso tudo demanda um esforço mental muito maior. E eu vou abrir aqui um parênteses, né? Porque eu estou aqui no quarto sintoma que o DSM traz para a gente com relação ao desatento, mas é preciso deixar claro que o desatento é predominante mais nas meninas, tá? E o transtorno predominante impulsivo, aquele que tem uma impulsividade, apresenta, de acordo com as evidências,
predominância no sexo masculino, nos meninos, ok? Então, continuando aqui com o desatento, o quinto sintoma seria dificuldade em organizar os materiais, geralmente a mochila, o quarto, a gaveta, né? Os brinquedos ficam desorganizados, tem dificuldade em cumprir prazos de tarefas. Geralmente não gosta de tarefas que exigem muito esforço mental, que aquilo demanda assim uma atenção sustentada muito maior, ela fica mais cansada. Perde objetos com frequência, a gente vê, né, alguns alunos na escola perdem lápis, borracha, casaco, mochila até muitas vezes, né? Às vezes chega lá embaixo na fila, cadê a mochila? Não pegou, ficou lá em cima da sala. É tamanha desatenção, né? Se distrai facilmente quando tudo chama atenção ao mesmo tempo e esquece de fazer as atividades diárias, de dar recados. Então, muitas vezes a criança vai lembrar, né, quando lembra de dar o recado ou mostrar lá a agenda para o responsável depois que a situação já tinha passado, né? E essas dificuldades, essas atividades que eu listei aqui, elas exigem muito da cognição das funções executivas, né, que ficam aqui no córtex pré-frontal, que tem relação com a atenção, com a memória, com a sequência, né, com o controle inibitório, flexibilidade cognitiva, que a gente vai falar isso em outro vídeo, né, sobre as funções executivas, né, e a memória de trabalho. Então, o TDAH, na realidade, não dá conta, porque ele não tem substâncias, né, a criança que tem o TDAH, ele não dá conta porque não tem substâncias neuroquímicas nesse cérebro suficiente para sustentar essa atenção. Então, a gente brinca, né, a gente fala no sentido assim carinhoso, que ela não consegue manter aquele foguinho aceso da atenção para conseguir concluir, né? A mente acordada para conseguir concluir uma atividade, né? Então eu trouxe para vocês aqui esses dois tipos. Agora, cada um desses tipos, tanto impulsivo quanto desatento, eles têm uma lista de 9 sintomas, que foi o que eu descrevi aqui para vocês. Agora, se a criança ela apresenta pelo menos, no mínimo, né, deve exibir 6 desse tipo impulsivo e 6 do desatento, então ela vai ter um tipo combinado. O tipo combinado é que ela tem no mínimo 6 características desses 9 sintomas aqui do predominante impulsivo e 6 do desatento. E aí ela vai ser tanto impulsiva quanto desatenta ao mesmo tempo. E qual deles que tem maior prejuízo no espaço escolar com relação à aprendizagem? O que você acha sobre isso? Um deles tem mais prejuízo de acordo com as pesquisas. É o tipo impulsivo, o tipo desatento ou o tipo combinado? Antes de estudar e de me aprofundar no TDAH, eu diria para você que seria o quê? Né? Seria o tipo combinado, porque tem os dois, e na realidade não é. Na realidade, de acordo com as evidências dos nossos estudos, a gente verifica que a criança que tem o maior prejuízo é a criança que tem a predominância da desatenção. Por quê? Porque essa criança ela não pipoca na sala de aula, ela não tira da zona de conforto o pai ou a mãe por conta dessa agitação dela. É uma criança calma, uma criança tranquila, só que é uma criança que ela não está ali no momento presente. A hiperatividade dela está aqui, ó, cerebral, mas ela não mostra isso fisicamente. Então, muitas vezes essa criança começa a repetir o ano, né? Não dá conta e a gente não consegue perceber que a agitação dela é uma agitação mental. E aí, por esse motivo, essa é a criança que no espaço escolar, ela tem maior prejuízo. Então, a gente tem que ficar muito atento quando a gente está na sala de aula, né? A essas crianças que são muito quietinhas, aparentemente muito tranquilas e se elas realmente dão conta das tarefas dela do cotidiano, ok? Eu espero ter ajudado, né, contribuído aí um pouco mais com relação ao conhecimento sobre o transtorno e deixe nos comentários assuntos que vocês queiram que eu possa trazer para a gente poder estar aprofundando, ok? Um beijo, tchau, tchau!